Paz do Senhor a todos. Peace of the Lord to everybody. Glória a Deus. Glory to the Lord. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. First of all, I want to thank the Lord for the opportunity. Essa é a primeira vez que eu tenho a incumbência de trazer a palavra de Deus aqui. This is the first time that I have the responsibility to bring the word of the Lord here. E eu espero que Deus possa falar através de mim, que eu possa ser usado por Ele nessa noite. And I really want that God can speak through my life this night. Queria convidar você, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. I want to invite you to close your eyes and do a short prayer. Vamos pedir para que Deus realmente fale conosco, Let's ask God for truly speaks with us tonight. porque se depender de mim, eu não tenho nada para te dar, mas eu sei que Deus tem. Because if this word depends just on me, I have nothing to give to you. Amém. Vamos orar. Senhor, estou aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Nós nos colocamos e eu te peço, Senhor, que não venha sair palavras da minha boca segundo a minha vontade, segundo o meu querer, mas que venham sair palavras, ó Pai, segundo o Teu coração, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco, Senhor. Que o Senhor possa usar, ó Pai, me usar nesta noite, ó Pai, com toda a Tua autoridade e com todo o Teu poder. Que não venha sair, ó Pai, a minha vontade, mas que realmente o Teu fogo e o Teu céu desça neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, como a Lídia começou esse culto, Well, the same way that Lydia started the service tonight, perguntando como foi a nossa semana. asking about how our week was. A minha semana foi na Itália junto com o Generation. My week was in Italy with the Generation Group. Então eu quero tentar compartilhar um pouco com os irmãos So I want to share a little with you aquilo que Deus colocou no meu coração nesses dias. things that God had put in my heart these Vamos days. ler 1 Pedro, capítulo 2. Let's read 1 Peter chapter 2. 1 Pedro do verso 1, capítulo 2, verso 1 até o 10. Pode ler. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Who understand and believe in this word? Eu estava, depois dos dias que eu fiquei junto com o Generation, After these days that I was with the Generation Group, se eu não me engano foi na terça-feira, if I remember it was on Tuesday, eu estava viajando para uma cidade pequena, onde a minha esposa tirou a cidadania dela. I was traveling to a small city where my wife was taking the citizenship process. Então eu estava dentro do trem naquele momento e eu comecei a meditar na palavra do Senhor. So I was inside of the train at that moment and I started to meditate in the word of the Lord. Então eu comecei a perguntar para o Senhor o que Ele queria dizer, o que Ele queria nos ensinar com esse trecho do versículo 9, que é
o versículo específico que nós vamos trabalhar essa noite. So I started to ask the Lord about what He means with this verse 9 of this passage. What He wants to say about with this word, and this is the verse that we're gonna work tonight. Mas, para que entendamos o versículo 9, But for us to understand the verse 9, nós precisamos analisar o contexto de que Pedro estava escrevendo. we need to analyze all the context that Peter wrote this letter. E do verso 1 ao 5, ele então nos apresenta como pedra viva. So at the very first, from verse 1 to 5, he presents us like living stones. A pedra a qual tem parte na construção do reino de Deus, The stone that has a part in the building of the kingdom of the Lord. a partir do momento então que nós cremos no chamado, So since the moment that we believe in our call, então nós somos transformados, so we start to be transformed, então nós podemos fazer parte dessa edificação. and then we can be part of this edification. Mas agora eu quero te fazer mais uma pergunta. But now I want to ask you one more question. Você já entendeu o seu chamado? You understand your call? Você já entendeu o porquê Deus te chamou? Do you really understand why God's called you? E o mais importante, você aceitou o seu chamado? And the most important, have you accepted your call? Sabe, é muito importante que nós saibamos e entendamos o chamado de Deus para a nossa vida. It's very important for us to know and understand the call that God has to our lives. Porque cada um aqui individual tem um chamado de Deus. Because God has a call for each one here individually. Mas o mais importante é se nós aceitamos o chamado ou não. And the most important is, are we accepting or not this call? E existe um personagem na Bíblia, o qual eu acho que é um grande exemplo acerca do chamado. And there's a specific person in the Bible that I think is that suits with this word of call of the Lord, E é Jeremias. and it's Jeremiah. A palavra diz no capítulo 1 de Jeremias, do verso 4 ao 10, And the word says in the Jeremiah book from verses 1 to 10, diz assim: a palavra de Deus diz a Jeremias, que recebeu a palavra do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor diz a ele: antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Então Jeremias ele recebe a palavra do Senhor so Jeremiah, he receives the word of the Lord, e Deus diz para ele assim: antes de te formar no ventre da sua mãe, and God says to him, before I form you in the womb of your mother, eu te escolhi I have chosen you, e eu te constituí profeta sobre as nações. and I put you as a prophet to the nations. Mas Jeremias, na sua pequenez, But Jeremiah, feeling small before the Lord, não entendendo o seu chamado, not understanding his call, então ele questiona a Deus so he starts to ask the Lord, e ele diz: eu sou apenas uma criança. and he said, me, but I am just a child. Talvez no coração de Jeremias, neste momento, Maybe in his heart, in that moment, ele começou a ter medo he starts to be with fear, por conta dele não ter as palavras suficientes, because he doesn't have the sufficient words for this job. por ele não ter a sabedoria, Because the lack of wisdom, por ele não ter o total conhecimento que os mestres daquela época tinham. because the lack of knowledge that the masters of that time they had. Então, naquele momento, ele começa a negligenciar o seu chamado. So at the very moment he starts to deny his call. Mas, irmãos, quem nos escolheu foi Deus. But brothers, who has chosen us? It's God himself. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. He loved us first, he chosen us. Não foi nós que os escolhemos. It was not we that chose him. Não foi nós que o amamos primeiro. We did not love him before. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 John chapter 4 verse 19 says that we just love him because he loved us first. Então o Senhor diz a ele: não digas que você não pode, And then the Lord says to him, don't say that you can't do it, porque quem te chamou foi eu. because I called you.
E eu estarei contigo aonde você estiver. And I will be with you wherever you go. E aonde eu te mandar, você irá. And wherever I send you, you will go. E o que eu falar para você fazer, você irá fazer. And you are going to do whatever I want to say you to do. E eu estarei contigo. And I will be with you. Então a palavra de Deus, ela diz que o Senhor estende as mãos sobre a boca de Jeremias. So the word of the Lord says that the Lord stretched up the hands in Jeremiah's mouth. Então ele coloca sobre Jeremias a sua palavra, And then he puts on Jeremiah his word. constituindo ele profeta sobre as nações And then he puts him as a prophet to the e nations. sobre os reinos. And for all the kingdoms at that time. Então neste momento Jeremias, ele entende o chamado. So at this point, Jeremiah starts to understand his call. Então ele entende que não há o que ele temer, So he understands that there is no reason to fear. porque quem tinha preparado era Deus. Because who prepared everything was the Lord himself. Então era Deus que estava no controle de tudo. So it was the Lord that was in control of everything. E era Deus que estava preparando o caminho para And ele. it was the Lord that was preparing the way for him. E então, aceitando o chamado, So accepting the call, ele começa a fazer a vontade de he Deus. starts to do God's will. E agora eu quero trazer para os dias de hoje. And now I want to bring this illustration to our days. Quantas vezes você How many times you escondeu o seu chamado? just hide your call? Quantas vezes você deixou o seu chamado de lado? How many times you just let your call aside of you? Quantas vezes Deus te chamou e você negligenciou a voz dele? How many times God called you and you just rejected his voice? Quantas vezes Deus disse para você, não temas, que eu estou contigo? How many times that the Lord said to you, don't be afraid, I will be with you. E você diz, mas quem sou eu? And you say, but who am I? E você diz, não, eu não consigo fazer You isso. say, but I can't do that. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, eu estou contigo. But the Lord tonight is saying, I am with you. Eu te chamei pelo seu nome. I called you by the name. Eu te coloquei onde você está hoje. I put you exactly in the place that you are tonight. Eu que proporcionei esse momento para você estar aqui nessa noite. I gave you this moment to be here tonight. Para te dizer que eu te chamei. To say that I called you. Mas você só vai entender o chamado de Deus para sua vida We're just going to understand God's call to your life quando você tiver intimidade com Ele. when you have intimacy with him. Porque nós só conhecemos a voz Because we just know the voice. daquele que a gente conhece. A gente só reconhece a voz We just can recognize the voice with the one that we really knows. Então, muitas vezes Deus ele tem te levado a lugares So sometimes God is bringing you to some places e você tem perguntado, mas o que eu estou fazendo neste trabalho? and you have started to ask yourself like, oh, what I'm doing in this job? O que eu estou fazendo neste país? What I'm doing in this country? Será que é coincidência? That's a coincidence? Não. No. Eu gosto muito de uma palavra I like very much a word que o meu pastor no Brasil, o pastor Alex, ele dizia that my pastor Alex in Brazil used to say, que não existe coincidência, that doesn't exist any coincidence. existe cristocidência. It's like a Christ dance. Ou seja, não existe coincidência, So there is no coincidence. existe cristocidência. It exists the Christ dance. E por isso, é muito importante a preparação e a busca individual. And because of that, it's so important for us to prepare ourselves individually. Você tem que estar pronto para quando Deus te chamar, você dizer, eis-me aqui. You have to be ready for when the Lord calls you, you say, hey, I'm here. Você tem que desenvolver uma intimidade com Deus. You have to work your intimacy with the Lord. E você tem que buscar entender o seu chamado. And you have to seek to understand your call. Então o primeiro passo é que devemos entender o chamado que Deus preparou para nós. So the first step is that we need to understand the call of the Lord for us. Continuando, dos versos 6 ao 8, Pedro, And continuing starting on verse 6 to 8, Peter, ele remete a Jesus he looks to Jesus como uma pedra angular, and he says that Jesus is a cornerstone, a principal no reino de Deus. the main one in God's kingdom. Mas se não entendermos que a nossa vida ela é ligada no reino de Deus But if we not understand that our life is connected to the heavenly kingdom, e que Jesus ele é o nosso alicerce, and that Jesus is our foundation, nós então passamos so now we realize, a ter a pedra preciosa so we become to have this precious stone, como uma pedra de tropeço. like a stumble stone. Então nós começamos a viver uma vida And then we start to live a life em desobediência a Deus, disobeying the Lord, desobediência à palavra de Deus. disobeying His word.
Então é muito importante que possamos entender So it's very important for us to understand que Cristo, Ele é a nossa fé e Ele é o nosso alicerce. that Christ is our faith and foundation. O alicerce, ele tem que ser a parte mais profunda da casa. And the foundation has to be the most deep part of a building or a house. Porque é o alicerce que sustenta toda a estrutura. Because it's the foundation that sustains all the structure. Ou seja, não adianta você ter os melhores tijolos, I mean, it doesn't matter if you have the best materials você construir a casa sem o alicerce. and try to build your house without the foundation. Ela vai desabar. It will gonna fail or crash in the ground. Então você precisa ter um alicerce fundamentado, So you need to have your foundation, que é Jesus Cristo. that is Jesus Christ. Então a sua vida ela não vai desabar. And then your life will not gonna crash or crumble. Eu estava nesses dias que eu estava na Itália, So these days that I was in Italy, eu estava conversando com um italiano recém-convertido, I was talking to a person, an Italian that has accepted Jesus. e ele me a few days disse, ago. ele me disse algo muito interessante. He said me something very interesting. Ele disse assim: as outras religiões, He said, "Oh, other religions, elas têm deuses, they have some gods, profetas, prophets, mas a única religião but the only religion que o próprio Deus that the God Himself se humilhou, humiliated Himself, se fez em forma de homem, become like a man, deixou a sua glória, let His glory apart, morreu numa cruz de um calvário, and died in the Calvary cross por mim e por você, for me and for you." é Jesus Cristo. It was just Jesus Christ. Então, Jesus Cristo ele tem que ser a parte mais importante da nossa fé. So Jesus Christ is the center of our faith. Mas como eu disse, se você não tem uma vida fundamentada, But as I said, if you don't have a life in the foundation, isso pode fazer com que você tenha uma vida de tropeço. it can make your life to be a crumble life or a stumble life. Não tem como você servir a dois senhores. There's no way to serve two different lords. Não tem como você servir a Deus There's no way to serve the Lord e servir as suas próprias and vontades. serve your own will. Não tem como você buscar a presença de Deus There's no way to seek the Lord's will e alimentar a sua carne. and feed your flesh. Por quê? And why? Porque quando nós fortalecemos o nosso espírito, Because while we strengthen our spirit, você fortalece o seu espírito e mata a sua carne. you strengthen your spirit, and at the same time you kill your flesh. Mas se você fortalece a sua carne, But if you strengthen your flesh, você mata o seu espírito. you're gonna kill your spirit. Você mata Jesus na sua vida. You're gonna kill Jesus in your life. E fortalecendo o nosso espírito, And strengthen our spirit, entendendo Jesus como um alicerce, understanding Jesus as our foundation, fundamentando Ele em nossa vida, and letting Him be in this foundation in our lives. Ele então passa a ser a parte principal da nossa fé. So He start to be the center, the most important thing in our faith. Então nós entendemos que não é por nós, mas é por Ele. And so we understand that's not because of us, but because of Him. E realmente o que importa é que você tenha a sua busca diária com Deus, And the thing that really matters is for you to seek God daily, a fim de matar a sua carne to kill your flesh e vivificar o seu espírito and bring life to your spirit em Deus. in God. Então, nós já entendemos que Deus, Ele quer nos usar como uma pedra fundamental, So we just understood that God wants to use us as this foundation stone, e que precisamos buscar o nosso chamado em Deus, and then we need to seek our call in Him, para que possamos ser parte importante no reino espiritual. so we can be part and an important part in the heavenly kingdom. Nós também entendemos que Jesus, Ele é o nosso alicerce, And we understood that He is our foundation. e que Ele é a parte mais importante da nossa vida. And He is the most important part of our lives. Então agora eu quero entrar na questão do verso 9. So I want to enter right now at the first line. Bom, nesse trecho, Deus ele está afirmando So in this verse, God is saying, affirming, que nós somos uma geração escolhida por Ele. that we are a chosen generation by Him. Mas eu te pergunto, por quê? But I ask you, why? O porquê dessa afirmação? Why God is saying that about us? Qual é o objetivo dessa afirmação? What's the objective?
Por que Deus ele diz que nós somos raça eleita, Why God said that we are a chosen generation, sacerdócio real, a holy priesthood, nação santa a holy nation, e povo de propriedade exclusiva de Deus? and a people that are exclusively His. Bom, nós devemos entender que existem processos que devemos passar com Deus. So at this point, we need to understand that we need to go through some process with Him A fim de encontrarmos a nossa identidade nele. to encounter our identity in Him. E então, encontrando a nossa identidade, So when we find our identity, nós nos fortalecemos em Deus, we strengthen ourselves in the Lord. nos fortalecemos no fundamento que é Jesus. We strengthen ourselves in the foundation that is Jesus. Então Jesus disse para nós: agora você está pronto. And so Jesus said to us, now you are ready. Mas pronto para quê? But ready to what? Para além de cumprir o seu chamado pessoal, Ready to beyond to deliver or to live your personal call, para cumprir o chamado universal que Ele nos deixou. for you to accomplish the universal calling that He led to us. Em Marcos 16, In Mark 16, do verso 15 e 16, from verses 15 and 16, ele diz: ide por todo mundo, He says, go for all places in the world, pregai o evangelho a toda criatura. preach the gospel to everyone, Aquele que crer e for batizado and for those who believe and be baptized, será salvo. they will be saved. Aquele que não crer But for those who do not believe, já está condenado. they are already condemned. E nesse final de semana nós estávamos então cumprindo um pouco do chamado universal de Deus. And at this last weekend, we are there accomplishing or living this universal God's calling. E realmente foi tremendo. And it was amazing. Foi de longe a melhor experiência da minha vida. It was far away the best experience of my life. Realmente eu pude ver o agir de Deus. For real, I could see God acting there. Então eu quero tentar resumir esses 3 dias para vocês. So I want to try to summarize these 3 days for you. Porque realmente cada um de nós tem muitos testemunhos para contar. Because if you start to speak with all of us, everyone, each one of us has a lot of testimonies to tell and share. No primeiro dia, nós chegamos na igreja que nos recebeu And the first day we arrived in the church that welcomed us por parte da junta missionária, by the part of the missionary agency. a Jocum, que nos ajudou. Jokun has helped us. Então essa igreja que ela nos recebeu, So this church that welcomed us, ela permitiu que a gente tivesse uma preparação it permitted for us to prepare ourselves there antes de irmos para a rua. before we go to the streets. Então, neste momento de louvor e adoração, So at this moment of praise and worship, a Dani, ela trouxe uma palavra para nós. Danny starts to preach a word for us. A Dani que já está no Brasil, infelizmente. Danny that is now in Brazil, unfortunately. E ela trouxe algo sobre os 4 pontos, And he shared something about the 4 points, que é muito interessante e eu já havia pensado sobre isso. but it's very interesting, and I was already thinking about that. Ela disse que para evangelizarmos, And she said that for us to evangelize, não adianta nós usarmos palavras. it's not just use words. Nós precisamos usar a nossa vida, We need to use our own lives, o nosso testemunho. our testimony. Porque o testemunho ele fala mais do que 1000 palavras. Because the testimony speaks more than 1,000 words. Ou seja, é pela sua vida que as pessoas vão ver a mudança I mean, it's through your life that people are gonna see the change, e que elas vão ver que você serve um Deus Todo-Poderoso. and that they will see that you serve an Almighty God. Mas, então eu te pergunto, como que nós podemos evangelizar And then I ask you, how can we evangelize e ensinar as pessoas o caminho correto and teach the people the right way se nós não temos uma vida com if Deus? we don't have a life with God? Se o nosso testemunho, ele não é um testemunho de cristão? If our testimony is not a Christian testimony, Como que podemos how can we falar para as pessoas talk to the people que servimos a um Deus que muda vidas and speak to the people that we serve, a Lord that change lives, se nós não temos a vida mudada? if our own lives are not changed by Him? Então o primeiro ponto é que quando nós entendemos o chamado, entendemos a importância no ministério, So the
first point here is when we understand the calling and we understanding the importance of the ministry, Entendemos que Cristo ele é a pedra fundamental, we understand that Christ is the cornerstone, então nós somos lembrados por Deus and then we are remembered by God de ter uma vida mudada. to have a changed life. E aí entra na questão do sacerdócio real. And then we enter in the point of the holy priesthood. Sacerdócio real são pessoas com livre acesso a Deus, So the real priesthood is like people with God's access to God, e que agora pode interceder por outras pessoas. and these people now, to have this access, they can intercede or prayer for other people. Nação santa, A whole nation, povo separado para reproduzir o caráter de Deus. people separated to reproduce God's character Em uma vida de obediência. in a life of obedience. Povo exclusivo de Deus. An exclusive people for the Lord. Povo que agora pertence ao reino de Deus. A people that now belongs to the heavenly kingdom. Pessoas que são chamados de filho do seu amor. People that now are called children of His love. Pessoas que pertencem a Deus. People that belong to God. E esses benefícios, eles geram propósito para a vida. And all these benefits generates a purpose for the life. Então nós passamos a viver para a proclamação, And so now we start to live to proclaim, o anúncio, as virtudes do Deus Salvador. to proclaim the virtues of the Almighty God, the Savior. Então no capítulo de Pedro, And then in this chapter, in Peter's letter, ele começa a reforçar para os crentes, he starts to reinforce to the Christians para que nós exerçamos o ministério da proclamação. for us to live this ministry of proclamation. Relembrando que recebemos por misericórdia a graça, And remembering that we received by grace, the grace by mercy para a salvação. for salvation. E foram tornados filhos de Deus. And then we become a child of God. Ou seja, nós recebemos de graça I mean, we received freely, e agora somos filhos de Deus. and now we are sons of Him. E essa mesma misericórdia, And the same mercy ela quer alcançar outras pessoas. wants to reach other people. Ela quer alcançar aqueles que ainda não são povo de Deus. It wants to reach for those that are not people of God yet. E que só podem ser alcançadas And they just can't be reached através da proclamação das boas novas. Amém. through the gospel, the proclamation of good news. E esse chamado, ele é para todos nós que estamos aqui. And this call is for every one of us that we are here tonight, that are here tonight. Pois somos salvos e escolhidos por Deus. Because we are saved and chosen by God. Então nós devemos compartilhar a salvação de Deus. So we need to share His salvation. Nós devemos compartilhar o seu amor We need to share His love para que eles também possam fazer parte disso. for them to see and become part of that. E existe um ditado que reflete muito bem isso. There's a word, a saying that reflects that. A boca fala The mouth speaks aquilo que o coração está cheio. about for everything that is in our heart is full of. Ou seja, se você está cheio de Deus, I mean, if you are full of God, você vai ter uma vida na presença de you're Deus. gonna have a life in His presence. E é assim que funciona. And that's the way it works. Se nós somos cheios da graça que nos alcançou, And if we are full of the grace that reached us, toda vez que você for falar para alguém, every time they're gonna speak to some person, vai ser naturalmente, it will be natural. porque você vive Because you a live, graça de Deus. because you live the grace of the Lord. Sabe, eu pensava às vezes Sometimes I've started to think que o evangelismo nas ruas, that the evangelism at the streets, ele era algo não que não foi sério, vocês vão entender. Ele era algo mais objetivo, mais sério. it was like something more objective, serious, E que as pessoas ficavam sempre de rosto fechado, and the people stayed like with a serious face there while evangelizing. e toda vez que iam falar com as pessoas falavam do inferno, And all the times that they started to talk to the people at the streets, they just started to talk about hell. mas Deus me mostrou que não. But God showed me that it's not the correct way. That's not the way. Foi tão bonito poder ver o agir de Deus naquele lugar, It was so beautiful to see God's doing things in that place. porque o grupo, Because the group, ele estava naquele lugar vivendo
a felicidade de servir a Deus. The group was in that place, living the happiness of serving the Lord. Então, quando você olhava para as pessoas, você via elas sorrindo. So when we started to look at people's face, you could see them smiling. A gente podia ver a felicidade em servir a Deus naquele We lugar. could see the joy of serving the Lord in that place. A felicidade em compartilhar a mudança que teve nas nossas vidas. The joy of sharing the change that happened in our lives. E isso foi algo que mudou completamente o meu pensar. And it was something that changed completely my mind and my way to think about it. Porque realmente, para servirmos a Deus, Because we're true to serve the Lord, nós temos que servir com a nossa vida. we need to serve with our lives. E se Deus ele nos traz vida, And if God brings life to us, nós temos que ter felicidade em compartilhar o we need Evangelho. to have the joy to share the gospel. E voltando para o evangelismo, And coming back to the evangelism, após a preparação que nós tivemos diária, after this daily preparation, nós fomos então para as ruas. so we gone to the streets. Então a gente começou perto de um castelo So we started closer to a castle, e a gente foi para outros lugares ali que era movimentado. and then we start to go to other places that was full of people, E à noite, And at night, Deus ele nos levou a um lugar God led us to a place que chama Centrale. it's called Central. Esse lugar é um lugar onde só tem refugiados. This place is a place of only refugee people lives. Refugiados de todos os países que você pode imaginar. Refugees of all countries that you can imagine. E a hora que a gente chegou naquele lugar foi um choque. And the time that we arrived at that place, it was a shock for us. Porque nós começamos a ver pessoas Because we start to see people, que não tinham casa, they doesn't have a home, não tinham comida, doesn't have food, não tinham nada. they doesn't have anything. E a gente pôde então participar com uma outra igreja, And then we could join another church um momento de dar alimento para aquelas pessoas. and a moment to give them food to that people. E realmente foi um choque. It was really a shock for us. Porque, irmãos, a hora que a gente começou a colocar comida, Because brothers, at the very starting moment that we start to give the food, eles vinham correndo para receber aquela comida. they started to run to receive the food. A gente não sabe quanto tempo fazia que eles estavam sem comer. And we just don't know how many time was that since the last time that they have eaten. Então Deus ele começou a nos dar oportunidades So God starts to give us opportunities de introduzir Cristo naquelas vidas. to introduce Christ in their lives. E no primeiro momento a Dani e a Marisa me chamaram And in the very first moment, Danny and Marisa, they called me para a gente orar por um muçulmano for us to pray for a Muslim. que naquele momento estava aceitando a Cristo. In that moment, he was accepting Christ. Ele disse que fazia 3 anos que ele já estava na Itália And he said that was like 3 years that he was in Italy living there. e ele não tinha emprego. And he doesn't have a job. E ele não sabia o que fazer. And he doesn't know what to do. Mas ele cria que a partir daquele momento Deus poderia mudar a vida dele. But he believed that since that moment, God can change his life. Então ele disse que ele aceitava Cristo na vida dele. So he said that he was accepting Jesus in his life. Então nós oramos por aquele homem. And then we prayed for him. E Deus começou a nos dar outras oportunidades. Então começamos a dançar. And God started to give us another opportunities, and then we started to dance there. E quando nós começamos a dançar, And when we started to dance, aquilo fechou. that was like closing, the place closed. Eles começaram a vir para ver a gente dançar. And they started to come closer to us, to see us dancing. E então a gente teve a ousadia, And then we take courage. a ousadia dada por Deus, We take this courage given by God para colocar uma música to put a song e dançar junto com eles. and dance with them. Então eu comecei a dançar junto com outro rapaz que estava lá. So I started to dance with another guy that was there. E aquele lugar fechou completamente. And that place, it was like closed completely. It was like a circle with everyone involved. Mas, com a sabedoria de Deus, But with God's wisdom, no momento certo nós paramos a música at the right moment, we stopped the music e começamos a orar para aquelas and vidas. then we start to pray for their lives. Um rapaz orava em italiano And then one guy was praying in Italian. e aquelas pessoas começaram a receber aquela oração. And so the people there started to receive that prayer. E nós cremos que muitas sementes foram plantadas naquele lugar.
And we believe that many seeds are planted in that place. Mas o que mais me chamou a atenção But what most called my attention foi que quando nós já estávamos indo embora, was in the time to go Yes. back. eu estava conversando com um jovem, I was talking with a young guy, seu nome é Keba, and his name was Keba. ele é de Gana. He's from Ghana, E então ele começou a falar para mim que já tinha um ano que ele estava longe do seu país. and then he started to tell me that was a year that he was far away from home, his country, E que ele não podia mais ver a família dele. and he cannot see his family anymore. E eu comecei a falar para ele assim, não, você vai ver a sua família. And so I started to say, no, you're gonna see your parents again, your family. Eu falei para ele assim, Deus vai te dar condições para você voltar para o seu país. God will give you conditions for you to go back to your country. E ele dizia, não, eu não vou mais ver minha família. And he continued saying like, no, I'm not gonna see my family anymore. E eu falei para ele assim, eu estou aqui há 9 meses. And so I said, I'm here about 9 months, Eu não vejo a minha família há 9 meses. and I don't see my family for all this time, this 9 months that I'm here. Mas eu sei que no momento certo, Deus vai me permitir ver a minha família. But I know that in the right moment, God will allow me to see my family again. E ele dizia, não, eu não vou mais ver minha família. But he continued saying like, no, I'm not gonna see my family anymore. Então a gente começou a discutir. And then we start to discuss. Ele falava, eu não vou ver minha família. And he was keep saying, I'm not gonna see my family. E eu falava, você vai ver sua família. And I would keep saying, you're gonna see your family. E ele falava, não, eu não vou. And he continued like, no, I'm not will. Até que chegou um momento, ele olhou para mim e falou assim, eu não vou ver minha família, And then a moment came and he looked at me and said, hey, I'm not gonna see my family. porque quando eu saí de lá, Because when I went, I left. a minha família morreu. My family died there. E aquilo mexeu comigo, That thing touched me. porque eu não tinha mais o que falar para ele. Because at that moment I had no words to say to him. Ele estava certo. He was right. Mas naquele momento Deus ele me deu ousadia. But at that moment God fulfilled me with courage. E eu falei para ele assim, eu vou orar por você. And I said to him, I'm gonna pray for you. E Deus vai mudar a sua vida. And God's gonna change your life. E você vai ser luz neste lugar. You're gonna be light in this place. E aí eu falei para ele assim, toda vez que você ouvir o meu nome, And then I said, every time that you hear my name, você vai lembrar que existe alguém orando por você. you will remember there exists a person that is praying continually for you. Então ele sorriu e me abraçou And then he smiled and gave me a hug. e agradeceu por aquele momento. And he starts to thank me about this moment. Irmãos, o que eu quero deixar para você é que devemos buscar ousadia. And God, brothers, what I want to share with you is that we need to seek the boldness. Devemos ter a vontade de ter a ousadia de Deus. We need to have this will to have the boldness of the Lord. No segundo dia, And at the second day, quem trouxe a preparação foi a mãe da Dani. who brings the preparation? It was Danny's mother. E irmãos, Brothers. aquela mulher é de fogo. That lady was on fire. E ela, no meio da pregação, And at the middle of the preaching, ela começou a falar em línguas, she started to pray in tongues, língua dos anjos, angel tongues, coisa que a gente nunca tinha ouvido. things that we never heard before. E ela falava assim, vocês não conseguem entender. And he starts to look at us and say, hey, you could not understand. Sabe por que vocês não entendem? And you know why are you not understanding? Porque vocês buscam a língua dos homens Because you are just seeking the tongues of men e não a língua de Deus. and not God's tongue. E no céu você não vai falar a língua dos homens. In heaven, you're not gonna speak the language of the earth, Mas você vai falar a língua dos anjos. but you're gonna speak the language of the angels. Então ela plantou algo nos nossos corações And then she sees something in our hearts que foi ter sede de Deus. for us to be thirsty by God, for God. E a gente saiu daquele lugar ali So we left that place realmente sedentos por Deus. really thirsty for His presence. Mas aquele dia foi muito difícil. But that day was really hard for us. E todas as pessoas que nós íamos tentar falar nas ruas, All the people at the street that we are trying to talk with, a gente não conseguia. we just cannot go and talk to them. They don't want to hear us. Quando a gente ia falar, as pessoas viravam as costas e saíam andando. And when we just started to talk with them, they just turned back to us and start walking away. Mas isso fazia parte do plano de Deus. But it was part of God's plan.
Porque toda a plantação, Because all the harvest plantations, ela tem os momentos que são bons a plantation has some moments that they are good moments. e tem os momentos que não são bons. The same plantation has moments that it's not so. It was like bad moments. Mas no final ela gera os frutos necessários. But in the end, the plantation generates the necessary fruits. E no terceiro dia, então, para finalizar, At the third day, to come to the end, quando nós chegamos no culto, when we arrived in the service, nós então recebemos a palavra we received the word que aquela igreja havia orado por 40 dias that church was praying for 40 days por uma resposta de Deus, for a God's answer, por uma resposta para aquela cidade, para aquele lugar, an answer for that city, for that place. para que Deus movimentasse aqueles jovens. They were praying for the Lord to move their young people. E então eles falaram para nós que nós fomos a resposta de oração para And eles. they then told us that we were their prayer answers. Então nós replicamos para eles que eles foram resposta para nós. And so we said, oh, but you are also an answer of God for us. Sabe o que isso significa? You know that what it means? Busca. Seek. A palavra de Deus diz que buscar-me-ei de todo o seu coração enquanto se pode achar. And the word of the Lord say, hey, you need to seek me with all your heart while you can find me. Quando nós unimos o propósito e buscamos a Deus, And when we mix the purpose and we seek the Lord, Deus opera o milagre. God operates the miracle. E as coisas acontecem. And things happen. Então nesse dia, no terceiro dia, eu fiquei despreocupado. So in this day, the third day, I was just relaxed. Eu realmente entendi que não era por mim, mas era por Ele. I really understood that it was not by myself, but just through Him. E então nós fomos para a rua novamente. And then we went to the streets again. Geralmente não tem o evangelismo no último dia, Generally speaking, we don't evangelize in the last day. mas como foi falado, as nossas líderes viram que nós estávamos sedentos. But as I told you, our leaders, they saw that we are thirsty. Então elas disseram, por que não? And so they just said, well, why not? Então nós fomos novamente para as ruas, And then we went again to the streets, para o mesmo lugar onde a gente começou. the same place that we started. Então nós começamos a dançar, And then we started to dance there. e foi quando esse homem ele apareceu, And it was when this man appeared, esse senegalês. this man from Senegal. Então a gente viu que eles começaram a conversar com aquele homem, And so we saw that they started to talk with that man, parte do nosso grupo. some people of our group. E então a gente viu que algo estava acontecendo naquele And lugar. then we saw that something was happening there. E eles começaram a falar com ele, They started to talk to him, até que eles oraram por aquele homem. and then they started to pray for him. E Pray to então him. aquele homem ele começou a chorar no meio da rua, And then that man started to cry in the middle of the street. porque ele realmente sentiu a presença de Deus. Because he really felt the presence of the Lord. Irmãos, isso foi algo sobrenatural, porque ali poucos falavam o francês. And brothers, it was really, really supernatural because just a few people there speaks French. Ele não falava muito bem inglês, And he doesn't speak very well English. ele não falava italiano, He doesn't speak Italian also. e nós não tínhamos alguém que falasse fluentemente o francês. There was no one there that could speak French with fluency. Então esse homem ele foi embora And so this guy went away, e a gente continuou dançando. and then we continued dancing there. E foi quando a gente viu que esse homem voltou novamente. And it was when we realized that this guy come back again. E aí eu vi Deus colocando ousadia na vida do Thierry. And I saw that God put some boldness in his life. E o Thierry foi conversar com ele novamente. And then here he comes to talk with him again. E irmãos, foi algo sobrenatural. Ele pegava o celular, And brothers, it was like supernatural. He was catching his cell phone, ele falava pro celular em português, and he speaks to the cell phone in Portuguese. e o celular traduzia no francês. And the cell phone was like translating to French. Isso foi incrível. It was amazing, incredible. O celular que pregou para aquele homem. And his cell phone was preaching to that man. E aquele homem começou a ter sede de Deus. And so that man started to have thirsty by the Lord. Por quê? Porque nós estávamos sedentos por Deus. And why? Because we were thirsty. E nós começamos a somente falar para aquele homem aquilo que a gente vivia. And we started just to share with him things that we were living there.
E aquele homem, então, o pessoal baixou a Bíblia no celular dele, And so for that man, the people downloaded the Bible app in his cell phone, colocou para ele ouvir, and they put it for him to hear. e ele foi embora ouvindo a Bíblia. And he went to his home, listening the Bible. Como a Poli disse, ele dormiu ouvindo, acordou ouvindo, And as Paul said, he slept listening. He wake up listening. e o melhor foi que essa semana ele mandou foto, ele conversando com a Dani, And the best part is this week he sent some photos and he was talking with Danny. e a mesma felicidade que estava no nosso rosto, And the same joy that was in our faces, a gente podia ver no rosto we dele. could see in his face. Porque Jesus, ele é a felicidade. Because Jesus is the joy Ele himself. é a alegria. He is the happiness himself. Ou seja, irmãos, a gente passou por um dia difícil, So brother, we had a real hard day. mas no terceiro dia nós pudemos colher aquilo que Deus preparou. But in the third day, we could reap what God was prepared for us. Ou seja, Deus ele derramou ousadia sobre nós. I mean that God really poured out boldness in us. Então nós entendemos que quando somos chamados de geração escolhida, So we can understand that we are called like a chosen generation. nós devemos ir e pregar a nossa vida para as pessoas. We need to go and preach our life to the people. Pregar aquilo que Deus fez em nossas To vidas. preach things that God has done in our lives. Eu sei que vai existir dias difíceis, I know that will be a hard days for everyone, mas nós devemos lembrar but we should remember que nós devemos plantar, that we need to see. e quem vai regar e quem vai frutificar vai ser o Espírito Santo. And who's gonna plant on? We need to plant, and God is the one who's going to water it, water, and reap. E essas almas que elas vão ser frutificadas, And that shows that they're gonna fructify. elas vão então sair das trevas e conhecer a luz. It's gonna be from the darkness to the light. They're gonna be put out from the darkness to the light. Então, quando você se sentir pequeno, So when you feel like small or uncomfortable, você deve saber que Deus está contigo. you need to know that God is with you. Quando você achar que você não sabe falar o inglês, So when you think that, okay, I don't know how to speak English, você deve saber que Deus está contigo. you have to know that God is with you. Quando você achar que você não sabe falar o francês ou qualquer outro idioma, And when you think that you can't speak Spanish or any other language, você deve lembrar que o Espírito Santo está com you você. should remember that the Holy Spirit is with you. E se Ele está permitindo aquele lugar, se Ele está permitindo aquele momento, And if He is allowing you to be at that place and that moment, é porque Ele vai fazer algo. it is because He will do the work. Não é por nossas mãos, It is not by our hands, mas é pelo poder do Espírito but Santo. it's by the power of the Holy Spirit. Então, busque o seu chamado em Deus. So seek your call in the Lord. Busque o seu chamado pessoal. Seek your individual call. Busque o seu ministério em Deus. Seek your ministry in the Lord. Mas acima de tudo, busque cumprir o chamado universal. But above all, seek to accomplish the universal calling. Aquele que Deus deixou para cada um de nós aqui. The one that God has that for every one of us here. Leve a palavra de Deus Bring the word através da sua vida, through your life, através das suas ações, through your actions, através do seu sorriso. through your smile. Então você vai ver que as pessoas serão alcançadas. Then you're gonna see that people will Para a be glória de reached Deus. for the glory of the Lord. O pessoal vai colocar umas fotos. We're gonna share some photos. Ministério de Louvor. Então, essas fotos aqui, essa foi do primeiro dia. So these photos here, this one is from the first day. Pode passar. Essa já foi do segundo dia. This photo is from the second day. E essa aqui já começa do terceiro dia. This one is from the third day. Essa é a mais importante, é esse homem. This is the most important one. That's the man that I was talking Esse about. momento era quando eles estavam orando. This is the moment of they were praying for him. E nesse momento é quando ele disse que ele teve um encontro com Deus. And at this moment was the moment that he said that he had an encounter with the Lord. Irmãos, não é nós que fazemos, é Deus. Brothers, it's not us that do. The Lord do. Não importa nada.
And it doesn't matter anything. Quando Ele quer, Ele faz. When He wants, He does. Não importa o lugar, And it doesn't matter the place, não importa a língua, it doesn't matter the language, não importa nada. it doesn't matter anything. Quando Ele quer, é Ele que faz. When Amém? He